Na administração pública, um servidor que recebe valores em virtude de uma medida liminar concedida pelo Poder Judiciário deverá devolver esses valores se a liminar for cassada? Eu vou falar sobre esse tema no podcast Infom dessa semana. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem definido qual deve ser o tratamento conferido nas hipóteses em que o servidor público recebe remuneração com valores maiores do que de fato lhe era devido, em razão ou de interpretação errônea da administração pública, ou ainda em razão de erro material da administração pública, um erro no processamento dos valores que são devidos ao servidor público. No que diz respeito às decisões do STJ sobre pagamento de remuneração ao servidor público com erro da administração pública, mas erro decorrente da interpretação equivocada da legislação, a jurisprudência definiu que se o servidor público recebeu os valores de boa-fé, ele não precisa restituir, porque isso acabaria causando sérios impactos ao princípio da confiança que deve reger a administração pública e os seus agentes públicos. Então, na primeira hipótese, quando há o recebimento de valores a maior pelo servidor público e esse pagamento de valores em montante superior ao devido decorre de um equívoco da administração pública, porque interpretou de forma errada, errônea a legislação vigente, o servidor público de boa-fé não precisa restituir os valores recebidos. Na segunda hipótese, quando se trata de um erro material de processamento da administração pública, não decorrente apenas da interpretação equivocada da lei, mas um erro mesmo por parte do departamento, o órgão responsável em processar o pagamento, se o servidor público não tivesse condições de perceber o equívoco, estará configurado a boa-fé. Não há, portanto, como exigir do servidor público a devolução dos valores. Porém, se a contratação for de fácil percepção, é o caso do servidor que recebe um valor absurdamente maior do que tradicionalmente ele recebe nas remunerações mensais, aí não dá para alegar boa-fé. E o servidor deverá, sim, fazer a restituição dos valores recebidos a maior em razão de um erro administrativo de processamento de pagamento por parte do poder público. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou uma terceira orientação sobre o pagamento de valores aos servidores públicos e a possibilidade de restituição ou não desses valores. Trata-se do pagamento de valores ou parcelas remuneratórias a servidores públicos em decorrência da concessão de uma medida liminar que posteriormente não é confirmada na sentença final ou antes da sentença venha a ser cassada pelo órgão judiciário competente. No caso de um servidor público que recebeu uma majoração dos valores referentes à sua remuneração em virtude da concessão de uma medida liminar que não é confirmada em sentença ou que venha a ser cassada antes da sentença, a regra geral é que o servidor público terá que restituir esses valores que foram pagos a maior em decorrência da medida liminar concedida pelo Poder Judiciário. Isso porque a medida liminar ou qualquer outra tutela de urgência tem como característica que confere a sua razão de ser o aspecto da reversibilidade. As medidas liminares têm que ser reversíveis, senão elas não podem ser concedidas, porque haveria, portanto, uma desnaturação, uma desconfiguração do instituto jurídico processual, que são as medidas de urgência, como é o caso da liminar. Então, havendo o aumento da remuneração do servidor público em decorrência de uma concessão por parte do Poder Judiciário de medida liminar, e essa medida liminar não seja confirmada na sentença ou venha a ser cassada pelo Poder Judiciário, os valores que foram pagos a maior ao servidor público em razão da decisão liminar deverão ser restituídos, porque a medida liminar tem na sua essência, na sua natureza, o caráter da reversibilidade. Então, deve-se reverter para a administração pública aqueles benefícios pagos de forma precária ao servidor público em decorrência da medida liminar,
Não há, portanto, em falar nenhum tipo de violação ao princípio da confiança que deve reger a atuação da administração pública em relação aos seus agentes, porque a medida liminar, por si só, ela já deve ser compreendida como uma decisão judicial precária e, em essência, uma decisão judicial precária que pode a qualquer momento ser revertida, o que impõe ao servidor público a devolução dos valores que lhe foram conferidos em razão da decisão liminar. Eu agradeço mais uma vez que vocês continuam acompanhando e mandando sugestões para os nossos podcasts semanais aqui da Grifon. Peço para que você, caso não tenha feito isso ainda, ative a notificação no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital e continue acompanhando, porque toda semana tem muita novidade, muita jurisprudência atualizada para você que tem interesse ou já atua no âmbito da administração pública. Eu convido, por fim, que você conheça nosso portal de educação à distância, o EDGrifon. Tem uma série de cursos de capacitação, você pode se matricular nesses cursos e realizar atividades e, ao final, ser certificado de que está capacitado em atuar na área pela Grifon Brasil. Eu me despeço de vocês, deixo o endereço do EDGrifon aí na tela para que você possa já consultar os nossos cursos e eu firmo aqui o compromisso de voltar na semana que vem com mais um podcast relevante de direito público para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui na Grifon. Valeu e até a semana que vem. Tchau, tchau.